O ministro Alexandre de Moraes acaba de aceitar o pedido da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro para o pedido de prisão domiciliar. Então, o ex-presidente Jair Bolsonaro, pelo menos pelos próximos 90 dias, assim que sair do hospital, poderá ter uma prisão domiciliar. De acordo aí com a decisão do ministro Alexandre de Moraes, a justificativa é que ele se recupere da broncopneumonia. Após esse prazo de 90 dias, vai ser analisada a presença dos requisitos necessários para a manutenção da prisão domiciliar humanitária, diz o texto de Alexandre de Moraes, inclusive com perícia médica, se houver necessidade. Segundo o próprio site da polícia, do STF, na verdade, do Supremo Tribunal Federal, o pedido foi deferido, mas a íntegra ainda não está no sistema. A gente não consegue ver a íntegra dessa decisão. O que saiu a partir de agora, inclusive, estou tentando pegar aqui também a publicação de Michele Bolsonaro, que já falou sobre esse assunto há pouco, mas sai então a decisão do ministro Alexandre de Moraes com relação à prisão domiciliar do ex-presidente Bolsonaro, agora então podendo cumprir por pelo menos 90 dias em casa essa prisão domiciliar humanitária, como é chamada. Depois desses 90 dias, o que Alexandre de Moraes vai pedir mais uma vez é a questão de uma nova perícia, pelo menos isso é o que diz aqui a decisão. A gente lembra que antes mesmo disso, a PGR já tinha sido favorável a essa decisão e, por conta disso, a pressão sobre o ministro Alexandre de Moraes acabava ficando ainda mais forte, né? Aliás, deixa eu pegar aqui, eu não consegui emparelhar porque eu não consegui ao mesmo tempo pegar aqui no tablet. Mas a publicação de Michele Bolsonaro diz o seguinte: Moraes determina prisão domiciliar a Bolsonaro após internação e 2 meses na Papudinha, e ela ainda agradece, né? Ela coloca, obrigada, meu Deus. E aí agora chega pela primeira vez a decisão que a gente tem aqui a respeito do ministro da STF, Alexandre de Moraes. Fala-se que se trata de uma execução penal, em razão da ação penal. Deixa eu ir indo lá para baixo, porque tem 40 páginas aqui, essa decisão dele. Então, vamos um pouquinho mais para baixo, depois a gente lê na íntegra, com mais força. Mas aqui tem, inclusive, um papel escrito à mão, inclusive, dizendo que no dia anterior à remoção, à internação da custódia de Jair Messias Bolsonaro, a equipe de saúde alertou sobre a sua boa condição física e mental. Isso ele fazendo referência ao dia 12 de março de 2026, sendo indicado, então, a ocorrência de atividade normal, inclusive física, com caminhada de 5 quilômetros e ampla assistência à saúde. Se referindo às outras decisões do próprio Moraes, que foram negativas, se eu não me engano, 3, ao pedido de prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro. Dessa vez, então, o que a gente tem é a suspensão de todas as demais visitas pelo prazo de 90 dias, correspondente ao período de recuperação do custodiado para resguardar o ambiente controlado necessário, principalmente para se evitar o risco de sepse e controle de infecções, conforme anteriormente salientado. Qualquer visita a outro morador da casa está igualmente vedada, salvo autorização judicial específica. Que a defesa apresente os nomes dos advogados que pretendem realizar as visitas e dos funcionários que trabalham na residência para serem devidamente cadastrados no prazo de 24 horas. Os responsáveis, enfermeiros ou técnicos pelo acompanhamento diário, 24 horas do custodiado, com as devidas qualificações no prazo de 48 horas. Aqui na definição e na decisão de Moraes, ele dando prazo para que essas pessoas que vão até a casa de Bolsonaro, enquanto lá ele estiver na prisão domiciliar, que eles têm a defesa um prazo de 24 a 48 horas para passar todos os nomes para o ministro do STF. E semanalmente, relatórios médicos da condição clínica do custodiado. Então, mais algo aqui que no relatório e na definição que o Moraes coloca é que relatórios médicos
todas as semanas devem ser enviados ao ministro do STF. E ele ainda encerra dizendo: o descumprimento das regras da prisão domiciliar humanitária temporária ou de qualquer uma das medidas cautelares implicará a sua revogação e ao retorno imediato ao regime fechado ou, se necessário for, ao hospital penitenciário. Em relação aos seguranças que o custodiado tem direito em virtude da sua condição de ex-presidente da República, fica autorizada a retomada do exercício de suas funções previstas em lei, devendo a defesa informar a esta Suprema Corte, no prazo também de 24 horas, os nomes e as informações pertinentes de todos os agentes de segurança para que sejam devidamente cadastrados. E aí, no final, ele fala: oficie-se imediatamente à Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal e ao diretor do Núcleo de Custódia da Polícia Militar para a adoção das providências cabíveis ao Centro Integrado de Monitoramento para a instalação da tornozeleira eletrônica e à direção do Hospital DF Star. Intime-se os advogados regularmente constituídos, inclusive por meios eletrônicos. E aqui está, então, por definitivo, a decisão do ministro Alexandre de Moraes, concedendo prisão domiciliar ao ex-presidente Jair Bolsonaro por pelo menos ou primeiramente por 90 dias, dizendo que a defesa tem entre 24 e 48 horas para passar os nomes dos médicos, enfermeiros, advogados e seguranças com tornozeleira eletrônica, assim diz a decisão, obviamente, nessa prisão domiciliar. E ele falou que qualquer coisa que saia aí do combinado, aí a decisão de uma prisão domiciliar pode ser revogada no mesmo momento. Ou Bolsonaro volta para Pupudinha ou acaba voltando para o hospital, onde ele segue, inclusive, ainda sem previsão de alta, que é o DF Star, como a gente está vendo imagens ao vivo aí na tela para você.